Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística, estamos falando sobre o desvio médio. E nas aulas passadas a gente viu a definição, vimos as propriedades, e hoje nós veremos como calcular o desvio médio quando os dados estão agrupados, né, numa tabela com frequências. Tá? Então, primeiro exemplo, considere os valores abaixo, correspondentes às idades de algumas crianças. Então, crianças com 1 ano de idade, existem 7 crianças. Temos 10 crianças com 2 anos de idade e assim por diante. E o exercício pede para a gente calcular o desvio médio. Calcular o desvio médio. Eu vou fazer na força bruta, né, nos cálculos ali brutos mesmo, né, e eu coloquei números aqui que não vão dar tanto trabalho para a gente, né? Também não fui tão maldoso assim. E no próximo exercício a gente vai ver como simplificar os cálculos, tá? Então, se vocês se lembram, né, como é que a gente calcula desvio médio, né? O que é o desvio médio? Desvio médio é a média dos módulos dos desvios. Então, qual que é o passo a passo? Calcula a média, né, x barra, calcula os desvios, que a gente está chamando de E, né? Então, tem o desvio 1, E1, tem o desvio 2, o E2, o desvio 3, e assim por diante. Depois, calcula os módulos dos desvios. Para que mesmo que a gente calcula os módulos? Para eliminar os desvios negativos. Porque se eu não eliminar os negativos vão anular os positivos e vai dar tudo zero, né? Vai dar tudo média zero. E depois de calculado os módulos, o desvio médio ele é média dos módulos dos desvios, ou seja, a média dos valores que nós trabalhamos aqui no item 3, né? Então, eu calculo a média de x, calculo o desvio, desses desvios eu calculo o módulo, e tendo os módulos eu faço a média dos módulos. A média dos módulos é o desvio médio. Tudo isso aqui foi feito nas aulas passadas, isso aqui é só uma revisão. Vamos para a tabela. Vamos lá, então. Começando com a média. Aqui as idades são os valores de x, né? As frequências a gente chama de f. Como é que se calcula a média? Nós já aprendemos lá no começo do curso a calcular média. A gente pega cada valor e multiplica por sua frequência. Então, na primeira linha, o valor é 1, a frequência é 7, 1 vezes 7, 7. Na segunda linha, 2 vezes 10, 20. 3 vezes 2, 12, 36. 4 vezes 18. 4 vezes 8 dá 32. Vão 3, 72. E depois 15. Aí agora a gente vai fazer os totais, né? Então, vamos lá, pegar uma canetinha aqui para me ajudar. 7 com 3 dá 10, 12 com 18 dá 30, com mais 10, 40, com mais 10, 50. A soma das frequências vale 50. Vamos para o total agora da última coluna, né? Então, aqui temos 27, aqui temos 8, 108 e 15 na última linha. 13, 123 com 27, 10, 150. Então, o total da última coluna, 150. Então, eu falei que eu tinha sido bonzinho, né? Vai dar uma média inteira, né? Não vai dar número quebrado. Como é que se calcula a média? Basta fazer o total de todos os valores, né, da última coluna aqui, 150, dividido pelo número de observações, que é 50. Então, a média vale 3. Essa é a média. Tendo a média, a gente pode calcular, então, os desvios. Deixa eu chegar a essa tabela aqui mais
para o lado, vamos aumentar a tabela, colocar mais coluna. Podemos calcular os desvios. Desvios, que a gente chama de E, né? Então, vamos lá. O primeiro valor era 1. Qual que é o desvio dele? Basta pegar 1 menos a média. 1 menos 3 dá menos 2. O próximo valor é 2. Quanto que é o desvio? 2 menos a média. 2 menos 3 dá menos 1. Depois, 3 menos a média dá 0. 4 menos a média dá 1. 5 menos a média dá 2. Certo. Calculei os desvios. Próximo passo, a gente vai calcular os módulos. Vou fazer várias colunas aqui para ficar bem passo a passo, tá? Na hora da prova você pode ir mais rápido. Você não precisa calcular, você pode fazer na mesma coluna dos desvios, por exemplo, né? Módulo de menos 2 é 2, módulo de menos 1 é 1, módulo de 0 é 0, módulo de 1 e o módulo de 2. Então, se você bem se lembra, né, nós vimos isso em aula passada, o módulo pega o negativo e transforma em positivo. Pega o negativo e transforma em positivo. Nos números que não era negativo, ele mantém, não faz nada. Isso é o módulo. Muito bem, está quase terminando. Vamos acrescentar mais uma coluna. Então, agora eu vou calcular a média dos módulos, né? Então, eu vou pegar o módulo vezes frequência, né? Para calcular a média de qualquer coisa, eu tenho que levar em conta as frequências, sempre, né? Eu não posso simplesmente fazer a média, vou fazer a média 2, 1, 0, 1, 2. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Não. Se eu fizesse a média desses valores aqui, média simples, eu estou errando. Porque média de qualquer coisa sempre tem que levar em conta as frequências. As frequências são essas. As frequências não são todas iguais a 1. Se fossem todas iguais a 1, aí tudo bem. Era só fazer a média simples, entre 2, 1, 0, 1 e 2. É a média simples. Se as frequências fossem todas iguais a 1, que é o exemplo que a gente trabalhou lá na primeira aula de desvio médio. Para facilitar, a gente fez isso, né? Quando tinha 5 crianças, lembra? Aqui, ó, o primeiro exemplo que a gente trabalhou é esse. Tinha 5 crianças. Faixa etária, 1, 2, 3, 4 e 5 anos de idade. Aí todos os valores ocorrem uma vez apenas, todas as frequências são iguais a 1, beleza, não preciso levar em conta a frequência, é tudo 1. Mas no exercício da aula de hoje, a coisa muda de figura, né? As frequências vão mudando. Então, eu tenho que levá-las em consideração. Então, o primeiro valor de módulo é 2, a sua frequência é 7, 2 vezes 7 é 14. O próximo valor de módulo é 1, a sua frequência é 10, 1 vezes 10 é 10. Depois 0 vezes 12 é 0. Depois 1 vezes 18 é 18. E depois 2 vezes 3 é 6. E aí eu faço o total dessa coluna, valor vezes frequência. Que valor? O valor do módulo, né? Eu quero calcular a média dos módulos. Então, vamos lá, no passo a passo que a gente faz. Calcular a média, está calculado, a média vale 3, né? Tá? Check, a média vale 3. Calculo os desvios, check, está aqui, ó. Essa coluna aqui são os desvios. Calcula os módulos, está feito. Essa coluna aqui são os módulos. E agora as médias dos módulos. Eu preciso somar valor vezes frequência, né? Vamos somar. 14 com 6 dá 20. 18 com 10 dá 28. Total, 48. Muito bem, finalmente eu faço então o desvio médio. O desvio médio é a média dos módulos. É o total desta coluna aqui, 48, dividido pelo número de observações, que é 50. 48 sobre 50.
Para facilitar essa conta, eu vou dobrar o numerador e o denominador. 48 vezes 2 dá 96, dividido por 100. Aí basta andar com a vírgula, isso aqui vai dar 0,96. Esse é o desvio médio, tudo bem? Deu bastante cálculo, né? Bastante cálculo, e olha que eu fui bonzinho com os números, né? Eu fiz que a média desse um número inteiro, não foram números tão difíceis assim, e já deu um trabalhinho, né? Vitor, e se o examinador não for tão bondoso? E se os números não forem tão tranquilos assim? Não tem uma forma de facilitar o cálculo? Tem. Vamos ver no próximo exercício agora. Próximo exercício, eu tenho dados em classe, né? Mudou que os dados estão em classe. Eu tenho, de novo, faixa etária de algumas crianças. Então, faixa etária de 1 a 2 anos de idade são 7 crianças. De 2 a 3 anos são 10 crianças, e assim por diante. O exercício pede o desvio médio. Para facilitar os cálculos, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a chamada variável auxiliar. É a mesma variável que a gente usava lá nas aulas de média. Lembra da aula de média? É a mesma coisa. Então, vamos lá. Vou colocar mais uma coluna aqui. Inserir colunas à direita. Então, os dados estão em classe. Se os dados estão em classe, nós temos perda de informação, né? Eu não sei mais exatamente quais as idades de cada uma dessas 7 crianças aqui. Eu não sei se elas têm exatamente 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Eu não sei quantos anos cada uma tem a idade exata, né? Em anos, meses e dias, né? Ah, essa criança aqui tem 1 ano e 8 meses e 5 dias. A outra tem 1 ano, 10 meses e 3... Eu não sei exatamente a idade. 1 ano, vírgula, quanto cada criança tem. Pode ser que todas elas tenham 1,2 anos, todas tenham 1,5, ou pode ser que seja tudo misturado. Então, eu tenho perda de informação. Se eu tenho perda de informação, eu não tenho mais como calcular com exatidão a média, portanto, eu não tenho mais como calcular com exatidão os desvios, portanto, eu não tenho mais como calcular com exatidão o desvio médio. Só me resta o quê? Estimar, né? Dar um chute. E como é que se dá esse chute? Nós já vimos na aula de média. A gente atribui todas as frequências aos pontos médios das classes. Pontos médios. A gente atribui todas as frequências aos pontos médios das classes. Então, a primeira classe vai de 1 a 2, o ponto médio é 1,5. A próxima classe de 2 a 3, o ponto médio é 2,5, 3,5, 4,5 e 5,5. Ou seja, eu estou chutando que todas essas 7 crianças aqui têm exatamente 1 ano e meio de idade. Eu tenho certeza disso? Não, é só um chute. Não há nada melhor que eu possa fazer. É a única coisa que eu posso considerar. Eu estou chutando que todas essas 10 crianças aqui têm 2 anos e meio de idade e assim por diante. Muito bem. Agora é só calcular o desvio médio para essa distribuição aqui. Eu poderia calcular a média de x, calcular todos os desvios para cada valor de x, depois calcular o desvio médio, e a solução seria muito parecida com a do exercício anterior. Muito. Mas, para dar uma modificada, para você ver uma outra opção, a gente vai trabalhar com a variável auxiliar. A variável auxiliar que a gente chama de D, geralmente, né? Qual que é a ideia? A ideia é facilitar os cálculos. Então, notem que a maior frequência está aqui, 18. Seria muito bom para facilitar a minha vida que a maior frequência fosse multiplicada por 0, né? Porque multiplicar por 0 é muito fácil. Então, eu quero anular esse valor aqui. Como é que eu faço para anular o 4,5? Eu subtraio o 4,5. Em seguida, eu posso dividir pela amplitude de classe. Nesse exemplo aqui, nem vai fazer diferença, né? Porque todas as classes têm amplitude 1. Então, dividir por 1 não muda, né?
dividir por 1, que é a amplitude de classe, só que dividir por 1 não muda nada. Então, eu vou pegar todos os valores de x e vou subtrair 4,5. E aí, com isso, eu obtenho uma variável nova, que eu vou chamar de d, que ela é meramente auxiliar, para facilitar os cálculos, tá? Então, vamos lá. Vamos para a variável d. A variável d. Então, basta pegar cada valor de x e subtrair 4,5. 1,5 menos 4,5 dá menos 3. 2,5 menos 4,5 dá menos 2. 3,5 menos 4,5 dá menos 1. 4,5 menos 4,5 dá 0. 5,5 menos 4,5 dá 1. Dá 1. Muito bem, calculei todos os valores da variável auxiliar d. Calculei todos os valores da variável auxiliar d. Deixa eu diminuir essa coluna aqui, aumentar a tabela. Muito bem. E agora eu vou calcular o desvio médio para a variável d. Vamos calcular o desvio médio para a variável d. Vamos agora calcular o desvio médio para a variável d. Por que isso? Porque é mais fácil, porque são números mais amigáveis. Porque são números mais amigáveis. Só por isso. Só por causa disso. Então, começo calculando a média, né? Multiplico cada valor pela frequência. Multiplico cada valor pela frequência. Então, vamos lá. Valor menos 3 vezes a frequência, 7 menos 3 vezes 7 dá menos 21. Próxima linha, menos 2 vezes 10 dá menos 20. Menos 1 vezes 12 dá menos 12. 18 vezes 0 dá 18. Dá 0, né, perdão. E 1 vezes 3 dá 3. E aí a gente vai totalizar isso aqui, né, total. Total das frequências, 50. Total de valor vezes frequência. Menos 21, menos 20, menos 12, 0 e 3. Tá. Aqui eu tenho menos 41. Aqui eu tenho menos 9. Menos 50. Menos 50 é o total de valor vezes frequência. Então, eu posso calcular a média para D, né? D barra, como é que fica D barra? É o total de valor vezes frequência dividido pelo número de observações. Então, menos 50 dividido por 50, isso aqui é menos 1. Então, a média de D vale menos 1. Excelente. Agora, eu vou calcular os desvios para a variável D. Vamos inserir mais uma coluna. E já vou inserir mais outra. Vamos lá, desvios, que a gente chama de E. Então, para calcular cada desvio, eu pego o desvio, e o valor e subtraio da média. Então, esse valor aqui é 3. Menos 3. Subtraio da média. Quanto que é a média? Menos 1. Menos 3 menos menos 1 dá menos 3 mais 1, que é igual a menos 2. Menos 2. Próxima linha, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. 0 mais 1 dá 1.
1 mais 1 dá 2. Estes são os desvios. Já vou aproveitar essa coluna para economizar a coluna e já vou fazer os módulos, tá? Módulos dos desvios. O que é módulo? Eu pego o valor negativo e transformo em positivo. Então, esse menos 2 aqui vira 2, esse menos 1 vira 1 e maravilha. Por fim, eu pego os módulos dos desvios e multiplico pelas suas frequências. Vou pegar os módulos dos desvios e vou multiplicar pelas frequências. Então, o primeiro módulo é 2, a frequência é 7, 2 vezes 7, 14. Próxima linha. O módulo vale 1, a frequência é 10, 10 vezes 1 é 10. 0 vezes 12 é 0. 1 vezes 18, 18. 2 vezes 3 é 6. E agora basta totalizar. (14) com mais 6, isso aqui dá 20. 10 com 18 dá 28. O total é 48. 48. Portanto, o desvio médio para a variável auxiliar D é o total de valor vezes frequência, dividido pelo número de observações, que é 50. 48 sobre 50, isso aqui dá 0,96. Então, o desvio médio para a variável D é 0,96. Muito bem, só que eu não quero o desvio médio para a variável D, eu quero o desvio médio para a variável x. E x a gente sabe que vale quanto? A gente sabe que D, a variável auxiliar, é x menos 4,5. Portanto, x é D mais 4,5. Só passar o 4,5 para o outro lado. X é igual a D mais 4,5. E aí eu aplico propriedades do desvio médio. Constante multiplicativa aditiva não impacta no desvio médio, matéria da aula passada. Logo, o desvio médio de x será igualzinho ao desvio médio de D, que é 0,96. Então, é assim que se resolve questão de desvio médio usando a variável auxiliar. Notem que, por conta dos valores que eu peguei, o trabalho braçal foi praticamente o mesmo do exercício anterior, não foi tão mais fácil assim. Não valeu tanto a pena assim usar a variável auxiliar. Quando as amplitudes de classe forem maiores, né, se tiver uma amplitude de classe, sei lá, 5, 15, 100, aí a variável auxiliar já começa a valer mais a pena, tá? Mas, enfim, a lógica é sempre essa. Encerramos, então, por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!